a óbito semana passada. E aí ele já estava meio capenga. Aí ele parou de vez. Aí eu ganhei um presente da minha esposa, da minha mãe, um notebook novo. E aí até você fazer, eu tive que desmontar o antigo, pegar o HD, achar um case, transferir tudo. Deu um trabalho do caramba. Então acho que hoje eu consigo organizar essa semana já consigo organizar. Vou dar prioridade para lançar as apostilas e para lançar os slides, né? Para vocês poderem estar acompanhando. Aí eu estava acompanhando a colação de grau de Alto Araguaia. Por isso que eu estava meio fora do contexto aqui, fora do assunto. Vocês estavam aqui conversando e de vez em quando eu respondi, de vez em quando não, é porque eu estava realmente esperando chegar mais alunos e enquanto isso ia acompanhando a colação de grau. Eu dei aula na turma de Alto Araguaia, foi bem legal, na verdade. Mas agora, minha atenção é toda de vocês. Pessoal, antes da gente começar a aula, propriamente dito, tem um recado da professora, deixa eu até pegar aqui para não falar bobagem, da professora Denise e da professora Ana Cristina, sobre o Cefacisa, tá? Quem vai participar do Cefacisa? Professor, gostaria inclusive que o senhor explicasse sobre ele, porque eu não entendi muito bem, fiquei um pouco perdida. Tá. O que você precisa entender? Tá, vamos lá. Vamos para vocês entenderem. Existem três questões, tá? Que vocês vão ter que... Temos três divisões. São os minicursos, os grupos de trabalho e as palestras. Tá? São três setores, digamos assim, três... eu não sei dizer, não tem uma palavra, mas como se fossem três formas de trabalhar. Vocês vão... quem quiser entrar no Cefacisa para ouvir as palestras, vai fazer a inscrição. Depois que você faz a inscrição, você obrigatoriamente tem que se matricular em um dos minicursos. Então vai ter a palestra que é aberta, que é geral para todo mundo. As palestras, né? Mais de uma. E aí vai ter os minicursos. Os minicursos você escolhe quais são. Você escolhe aqueles que lhe interessam. Vai estar lá no... Deixa eu ver se eu consigo entrar, que se eu conseguir entrar aqui no... eu não sei se vai entrar para mim. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar com o login da Suelen. Deixa eu ver se eu entro aqui rapidão, gente. Porque se eu entrar com dela, eu acho que eu entro como... Porque para mim vai entrar como avaliador, né? Então não vai dar certo. Rapidão, deixa eu ver se eu consigo. Boa. Assim podia ter, não tá certo. Tá. Acho que eu não vou conseguir entrar com dela, não. Depois eu tento de novo. Não sei o que aparece para mim. Tá vendo? Tava tudo salvo os negócios. E de repente não tá mais. Eu não tô mostrando para vocês. Espera aí. Tá. Ó, vocês vão realizar a inscrição, né?
Não sei se vai aceitar a minha, porque eu sou avaliador. Peraí, gente, acho que alguém entrou aqui. Oi, Raquel, pode falar. Boa noite, pessoal. A professora, inclusive, tem um grupo específico para esse trabalho e tem pouquíssimo aluno, creio que acho que nem todos saibam, é só procurar a Denise que ela vai orientar vocês. São vários temas lá que são topíssimos. Verdade. Professor, Aí, gente, oi, quem? esse grupo que ela falou, Nayara, esse grupo que ela falou é para os que vão ajudar no dia, que vai ficar no chat escrevendo, acho que ajudando. Não é para quem fez a inscrição no Cefacisa. Ok, tá, beleza. Aí agora tá feita a inscrição, certo? Você já fez. Faz, aí volta. E aí ele vai ter aqui para vocês. Cadê? Voltar depois. Ó. Aqui. Vamos ver se ele não vai aparecer para mim. Tá vendo? Esse que é o problema. Ele aparece outra coisa. Mas ele vai aparecer aqui no evento. Você vai clicar e ele vai abrir. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Rapidão, gente. Deixa eu fugir um pouco do... Eu abri o Mozilla. Acho que o Mozilla eu consigo recuperar a senha que era da Suelen. Que é da Suelen. Raquel, você levantou a mão de novo ou é ainda a mesma? Nossa, eu tô... Desculpa, professor, foi sem querer. Não, tudo bem. É que eu não tô vendo, na verdade, tá? Então, eu não tenho como... aqui, ó, aqui eu vou conseguir entrar. Então, peraí. Ficar mais fácil pra gente. Não vou conseguir. Enfim. O problema não vai sair para mim justamente por causa daquele probleminha que eu estava falando para vocês, né? Beleza. Vamos ver se eu consigo entrar de novo aqui. Ele vai aparecer para mim. Teria que ter um outro login. Aqui, agora ele abriu. Vamos ver se ele vai abrir agora certinho. Tá vendo? Ele não consegue. Ele tá na área do avaliador para mim. Peraí. Deixa eu colocar em área do participante. Aqui, ó. Tá vendo? Aí vocês vão. Se eu não estiver enganado aqui, inscrições. Já foi. Programações. Programação, né? E aí tem os mini cursos. Tá vendo aqui? Aí vocês vão realizar a inscrição. Deixa eu ver aqui uma que eu realmente vá. Aqui, não. Aqui, ó, que bonitinho. Com Luiz Adriano Pinheiro Santos e Felipe Michelin Fartes, que vem a ser eu. Professor, não tá mostrando nada para mim aqui, não. Você não tá mostrando o que? Droga. É porque eu tô na outra guia. Calma aí. Deixa eu... Agora foi. Ó, vamos voltar aqui. Então vai abrir. Vocês vão na área do participante, tá aqui, né? E aí tem o seguinte. Esse realizar submissão é submissão de artigo, tá? É a apresentação de trabalhos. Eu ainda não fiz nenhum, até quero colocar um ou outro. Tem que fazer isso rápido, né? Deixa eu ver, até dia 30, também conhecido como quinta-feira.
para fazer a submissão de trabalho acadêmico. Isso é para quem for apresentar, tá bom? Tem as regras naqueles documentos que eu mandei, eu mando de novo se vocês quiserem. Tem as regras de submissão, como é que vai funcionar. Essa submissão, ela é facultativa, tá? Aí, você pode se inscrever nas atividades, que são os minicursos. Essa aqui, nos minicursos, ela é obrigatória, tá? Todo mundo precisa realizar, eu não sei quantos, tem até que verificar, mas eu não tenho informação. Deixa eu ver se a professora me responde agora. Mas eu sei que vocês têm que se inscrever em pelo menos alguns minicursos. Aí, por exemplo, você só vem aqui, você já tá, isso aqui é já depois que você fez a inscrição, né? Aqui, a Raquel já mandou. Isso é para quem já fez a inscrição. Deixa eu perguntar aqui. A professora Denise, quantos... um minicurso, está aqui. Tem que se inscrever em pelo menos um minicurso. Aí você vem realizar a inscrição. Está escrito, né? Finalizar compra, mas você vai ver que ele é de graça, né? Se você quiser inscrever em mais de um, você escolhe mais atividades. Aqui já está adicionado, né? Então vamos pensar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Argumentação dialética. Isso aqui é muito legal. E finalizar a compra. Tá, legal. Então eu vou ter que tirar um. Ele vai dizer se choca o horário. É todos no dia 25, todos no mesmo horário. Então é só um que vocês vão poder fazer mesmo, gente. Só do dia 25. Mas vocês têm que se inscrever em um. Aí ele vai aparecer aqui inscritos. Ok? Então você vai fazer a sua inscrição, vai logar, né? E aí vai aparecer aqui. Vocês estão conseguindo ver? Entenderam como é que vai funcionar? Sim, professor. Agora... Deixa eu ver se tem algum... Professor, isso... só não pode escrever em mais de um, não, Lígia, é só um mesmo. Ok? Carlos, o ideal é que você use o e-mail da Unemat, mas não é obrigatório. O link para inscrição é esse que eu vou colocar aqui. E deixa eu até aproveitar e eu vou mandar no nosso grupo, que aí você já tem... Deixa eu mandar o link no grupo, porque aí vocês já tem também o link para quem quiser. Então, quem se inscrever, obrigatoriamente tem que se inscrever no minicurso. Tá? Pronto. Certo? Quem se inscrever, tem que se inscrever no minicurso. Eu recomendo que vocês façam esses... Então, Carlos, você vai e loga. Tá? Ele vai aparecer aqui para você, e você vai em meus eventos. Tá? E ele vai aparecer aqui, ó, seminário de faculdade e tal. Ele vai cair nessa página. E aí você vem inscrever-se em atividades. Tá. Esse aqui é o meu, porque eu vou avaliar os trabalhos depois que vão vir. Então tá aqui. Ele vai cair nessa página. Você vai em início, inscrever-se em atividades, escolhe um, de acordo com aquilo que vocês achem mais interessante, mais válido, né? Vocês se interessam mais e escolhem. Conseguiu? Aí vocês deem uma olhada depois. Qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Eu vou fechar aqui. E vou voltar para os nossos slides.
Deixa eu puxar aqui a tela, porque agora eu estou em duas telas de novo. Já falei para vocês que se eu estiver olhando meio de lado, não é porque eu não estou prestando atenção em vocês, é porque estou prestando atenção em vocês. Aí. Certo, pessoal? Então, só para lembrar, as inscrições vão até o dia 30. Eu vou mandar no grupo material que a professora... Vou mandar agora, porque senão eu acabo esquecendo. Vira e mexe, eu faço isso. Pode falar, Ian. Professor, esses dias eu recebi um e-mail, acho que todo mundo recebeu, né? De algumas extensões que era de... Também teve aquela palestra do pessoal, que era de iniciação científica, e uma coisa que eu não lembro muito bem o nome, mas tinha a ver com inovação e tecnologia da informação. E assim, tinha um PDF lá e falava de questões mais, como posso dizer, mais formais para entrar e tudo mais, mas eu não entendi bem com quem que eu poderia falar, com quem que eu poderia tirar as minhas dúvidas, como que eu poderia entrar. Aí hoje eu fiquei de ligar pro e-mail que aparece lá embaixo, mas vocês vão poder me antecipar alguma coisa? Ian, eu não tenho como funciona? Porque assim, a gente está com alguns projetos de extensão, a Unemat tem projetos de extensão. Eu acho que vocês ainda não vão entrar nessa nova regra, mas historicamente a Unemat tem uma carga horária extracurricular que todo aluno tem que cumprir. Salvo engano, não tenho certeza, mas acho que era 300 horas extracurriculares, ou seja, 300, 140. Eu não lembro, gente, na boa. Não vou lembrar de cabeça agora. Eu sei que vocês tinham uma quantidade de horas que vocês faziam fora da sala de aula. Eventos, participações, essas coisas. E aí está mudando, porque eles estão, na verdade, indo para a área de extensão. O que é extensão? A Unemat, qualquer universidade, para ser universidade, ela se baseia num tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino é isso que a gente faz, tá? Aula. A gente gradua, pós-gradua, a gente trabalha com os alunos. Pesquisa é desenvolvimento, é P&D. Então, você vai... grupos de pesquisa, grupos de estudo e tal. E extensão é o retorno do que a gente faz, do que a gente pesquisa, do que a gente ensina para a sociedade, porque nós estamos numa universidade pública. Então, projetos de extensão são projetos que atendem à sociedade, atendem à comunidade. E aí foi feita uma alteração na normativa acadêmica, mas eu acho que é para quem vai entrar agora, nesse semestre, que vocês vão ter uma carga horária para cumprir, eu não sei. Aí eu estou meio por fora, gente. Como eu não mexo com programa de extensão, não tem nenhum programa de extensão, eu não sei dizer para vocês exatamente como é que vai funcionar. Eu até recebi alguns e-mails sobre isso, mas eu não tive tempo ainda de olhar. E vocês vão ter que cumprir um número mínimo de horas em projetos de extensão. Vocês vão ter que participar de projetos de extensão necessariamente. De qualquer forma, o projeto de extensão é uma coisa muito bacana, porque ele trabalha de volta para a sociedade, é um retorno. E aí a Unemat está inserindo isso dentro do contexto da educação como um todo. Agora, quais são os projetos? Ele tem um monte de projetos. Então, depende muito do projeto, depende muito de quem é o coordenador desse projeto, tá? Para dizer para vocês quem é que está organizando, quem é que funciona, quem é que vai, na verdade, dizer como é que vai funcionar, tá bom? Eu não tenho como dizer, porque eu realmente não tenho hoje nenhum projeto de extensão que eu participe. Né? O problema do projeto de extensão, para quem é contratado, ainda mais quem é contratado agora, é questão de tempo. A gente não pode participar de projeto de extensão, porque para ser coordenador de projeto de extensão, a gente tem que ter um vínculo mínimo de 1 ano. E a gente está fazendo um contrato de 6 meses. Então vai ficar só para o ano que vem, que daí parece que para o ano que vem já vai ser de 1 ano o contrato. Aí a gente pode embarcar, mas o nosso é de 6 meses renovável por mais 6. A gente não tem o que fazer, não tem vínculo suficiente. Chato, mas fazer o quê, né? Faz parte. Pode falar, Ian. Então, e aí tinha outra coisa também que eu achei bem interessante, que eu li lá também um PDF muito formal e eu não entendi muita coisa, né? As coisas mais
essenciais, mais coisa de como é um processo, de projeto, se não me engano, da empresa, a instituição FINEP, que tem um projeto da Unemart para investir recursos em uma ideia tipo startup. E aí parece que já tinha passado do prazo, já estava mais para lá do que para cá. Eu não sei se o senhor sabe, ou se o senhor poderia me explicar como que funciona. Tipo assim, eu já vi em televisão gente, sei lá, que tem ideia para fazer papel com folha de bananeira e aí fica 2 anos ali. Seria algo nesse sentido? Então, eu precisaria do contexto do que acontece, mas assim, o que eu sei, é fato. Os projetos, eles têm quando você faz o projeto de extensão, ele tem uma duração, né, que pode ou não ser estendida, mas vai depender do projeto em si. Então, e aí tem o prazo também de submissão de projetos, né? Tem que ver se você não está falando disso, desse prazo de submissão de projetos, tá? Mas aí eu teria que ver esse documento que você está falando, esse PDF que você falou. Beleza? Bom, então, eu acho que eu estou na cidade de Diamantina agora. Bom, mas então se eu for ali na diretoria, na coordenação da escola, provavelmente eles conseguem me responder nessas essas Sim. perguntas. Porque um pouco essas melhor. perguntas a coordenação vai saber te responder certinho. Sim, ótimo. E se você não conseguir na coordenação, eles vão te indicar provavelmente o professor Raimundo. O professor Raimundo, ele está trabalhando na Pró-Reitoria de Extensão, e aí ele que está fazendo parte desse processo de transição de hora extracurricular para projeto de extensão dos alunos. Então, ele está muito por dentro disso. É ele quem é a salvaguarda da galera que está fazendo. A gente acabou que em Diamantino sobrou muito para quem é efetivo, né? Praticamente todos os contratados esse ano tiveram contrato de 6 meses, igual eu. Quer dizer, menos de 6 meses. Então a gente não tem nem como mexer com o projeto de extensão. Aí, como a gente não tem como mexer com o projeto de extensão, a gente também pouca gente foi atrás de saber, assim, com mais detalhes. Eu vou dizer para vocês, bem honestamente, devia ter tido um pouco mais de preocupação com isso, acabei não tendo. Mas vamos esperar para ver o ano que vem se realmente vai renovar o contrato por 1 ano. E nesse caso eu penso em um projeto de extensão mais. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente retoma a nossa aula. Já que não teve dúvidas, a gente segue. Hoje, acho que hoje é a nossa última aula mais teórica, talvez, pelo que eu estava vendo do nosso plano de ensino. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Que é direito e democracia. A gente já falou na aula passada que direito é sociedade. Sociedade de direito. A gente já trabalhou com as questões sociais. A gente entendeu no semestre passado, falou muito sobre justamente as questões das relações da sociedade e do direito. A gente entendeu algumas escolas jurídicas e, principalmente quando a gente falou da escola marxista, falou muito sobre as relações sociais e os impactos delas na sociedade. E aí hoje voltou. E aí hoje a gente começa com direito e democracia, com o conceito de democracia, tá? O que é? Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, né? O que é democracia? Democracia é o direito do povo. Tem origem lá na Grécia, o termo democracia, né? Que é demos e kratos, é a soma dessas duas palavras. Demos é povo, kratos é poder. Então, democracia é o poder do povo. O que é a democracia? É o poder exercido pela população. Enquanto a gente tem a monarquia, que é um poder exercido pelos monarcas, né, pelos soberanos, a gente tem a teocracia, que é o poder da igreja, a gente tem a autocracia, que é o poder do eu, a gente tem a oligarquia,
que é o poder exercido pelas grandes forças econômicas. Então, tem essas várias formas de cracias, digamos assim, né, de poderes. A gente tem democracia, que é o poder do povo. Ela seria uma representação social do povo. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte: a democracia é a pior forma de governo existente, mas apenas se a gente eliminar todas as outras. O que ele quis dizer com isso? A democracia, originalmente, né, a democracia ateniense, que ela tem essa ordem, digamos assim, esse surgimento, lá na Grécia Antiga, lá, mais especificamente em Atenas, ela funcionava de uma forma muito clara, porque todos os cidadãos poderiam participar das decisões sociais, poderiam participar da estrutura política, da tomada de decisões, desse processo. Eles se reuniam nas ágoras e promoviam debates e tal. Tanto que fazia parte do processo de instrução dos jovens atenienses política, retórica, discurso. Eles aprendiam isso. A gente hoje não aprende, mal aprende a ler na escola. Né? A escola não incentiva a gente a ler um livro. E na Grécia Antiga, os caras aprendiam a debater política na escola. Tá? Para a gente ter uma ideia. Então, era essencial o entendimento disso. Só que, na Grécia Antiga, essa participação era direta. Todo cidadão ia para a ágora, e lá na ágora ele exercia o seu poder de decisão. De uma forma, acho que não tem aqui, de uma forma direta. E aí, nesse processo, é óbvio que era muito fácil que você tivesse um grupo muito grande de pessoas tomando uma decisão. A decisão seria realmente baseada no voto da maioria, na representação do povo e tudo. Só que, sim, algumas questões. Primeiro, a gente está falando de uma cidade. É uma cidade-estado, uma cidade grande e tal. Deixa eu até procurar. Uma vez eu já procurei, mas eu já me esqueci. Para vocês terem uma ideia, tinha na faixa aí de 40 mil cidadãos no início das guerras do Peloponeso. Tá? Aproximadamente. Ok? Que daí, junto com a família, tinha mais na faixa aí de 100 mil pessoas, o que daria uns 140 mil. E aí, mais 70 mil pessoas que trabalhavam, que exerciam atividades, que seriam empregados, que não eram cidadãos, que são chamados metécos. Então, 40 mil pessoas até é bastante. Mas se a gente pensar no Brasil hoje, estamos aí na faixa de 100 milhões de eleitores. Putz, 100 milhões? É mais ou menos isso. Então, é bem diferente. É muito diferente. Então, óbvio que desses 40 mil, nem todo mundo participava, nem todo mundo atuava de forma direta. Muita gente acabava abdicando, ou só ia lá e ouvia muito mais do que falava. Mas mesmo assim, ainda essas 40 mil pessoas é muita gente, mas era possível que se administrasse. Lembrando ainda que a gente está falando de cidadãos. Quem que era cidadão na antiga Grécia? Homens adultos com determinada idade, não me lembro, acho que com mais de 25 anos, proprietários de terras, de bens, né, de imóveis. Eles tinham alguma propriedade. Então, jovens, mulheres, analfabetos, pessoas pobres, escravos, não faziam parte da sociedade. Então, a sociedade, o conceito de sociedade, o conceito de cidadania cresceu muito. Cresceu muito no contexto geral. Hoje, né, quem são os eleitores? Não é quem é cidadão? Porque cidadão é todo mundo, né? Mas quem são eleitores? Obrigatoriamente maiores de 18 anos, inclusive analfabetos, né, mas que saibam o básico, né, que seria o analfabeto funcional, mas que sabe ler e escrever o próprio nome, que não tem nenhum problema
de deficiência mental e que tenham até 70 anos. Acima de 70 anos e entre 16 e 18 anos são eleitores facultativos. Tem muita gente. E aí a gente está falando de homens e mulheres, independente da classe social. Desde o mais pobre até o mais rico, e o voto é o mesmo. Apesar de uma série de contextos sociais, a verdade que se fala é que um voto, sei lá, do cara que limpa a fossa, vale o mesmo, tem um peso igual ao do Abílio Diniz, ao do Eduardo Saverin, que é o cara mais rico do Brasil. O voto deles é igual. A influência deles em fazer os outros votar pode ser diferente. Mas o voto em si, lá, a hora que você digita na urna eletrônica o númerozinho e dá o ok, que dá o confirma, verdinho, é o mesmo. Tá? Vale a mesma coisa. Então, a gente tem essa... digamos assim, essa expansão do conceito de cidadania, né, para o de eleitor, tá? E, pelo amor de Deus, gente, a urna eletrônica é segura, tá? Já falei isso, vou falar de novo. A urna eletrônica é segura. Ela não está sujeita a fraudes. E ela é auditável, tá? Não sei se vocês já acompanharam, já trabalharam como mesários alguma coisa, eu já. Não como mesário, mas como supervisor de local de votação. Assim, não tem como fraudar. Não tem como fraudar. Estou falando assim, o cara que trabalhou lá. Não dá para fraudar. Não tem conexão com a internet. Você não consegue... você simplesmente não consegue fraudar o negócio. Porque é impossível que o indivíduo que esteja tentando fraudar. Eles, só para fraudar, não tem. Porque para fraudar, ele deveria inserir dados antes da urna ser aberta, na programação. Mas daí a gente vai e tira a zerésima, ou seja, vê se está tudo zerado. Se não tiver zerado, a gente descarta a urna. E aí vai dar uma confusão do caramba, mas nunca aconteceu. Então simplesmente não tem como, tá? A urna eletrônica é o sistema de votação mais seguro que existe. Não existe outras formas mais seguras. Então, só para a gente continuar e seguindo. Acho que não está aqui nesses slides, mas tem um conceito, né, que o cidadão é aquele que participa. Né, o cidadão é aquele que tem direito de participar. E aí tem um conceito que é o politicó, que deu origem à palavra político, que é justamente aquele que participa da tomada de decisões. Então, se o cara era cidadão e ia até a Ágora e participava dos debates, e discutia, expunha a sua ideia, né, mesmo que ele não, digamos assim, desde que ele não falasse, mas que ele estivesse presente, ele era chamado de politicó, né, era aquele que participava. E aí tinha um termo para aquele que, sendo cidadão, ele optava por não ir, por não participar das discussões, dos debates políticos. Era o idiotes. Deixa eu escrever aqui. O termo em grego, que aí se tornou depois, latinizado em português, o idiota. Então, o idiotes era aquele indivíduo que, podendo participar, tá, tem essa questão, mas não participava, optava por não participar. Porque eu não quero. Porque não gostei. Tá? Não é interessante para mim participar. Não quis. Ótimo para ele, tudo bem, né? Mas fazer o quê? Ele vai viver com isso. E é interessante a gente pensar justamente nesse conceito, que hoje é o idiota. Quem que é o idiota hoje? Né? E quem que é o político hoje? Nós deveríamos todos ser políticos. Essa coisa de, política não se discute. Se discute sim, gente, pelo amor de Deus. Discute, se debate, você só não ofende ninguém por opiniões. Vou deixar claro uma coisa aqui. Você não ofende ninguém por opiniões políticas que esse indivíduo tenha.
Ele pode apresentar argumentos, ele pode discordar, enquanto for política. A gente teve aqui no semestre passado uma discussão que se estendeu, quando a gente falou dos 500 mil mortos, a gente chegou em 500 mil de mortos, e que o negócio... E aí se invocou essa ideia, porque a gente tem que respeitar. Respeita-se a opinião política de cada um. Quando extrapola a área da política e passa para ser para a humanidade, aí é outra conversa. Né? Aí a gente está saindo do conceito de política e entrando no conceito de sociedade, de solidariedade, conceito de justiça social. E aí são outras questões. Né? Eu não sei se vocês viram, essa semana teve uma situação que chamou bastante atenção justamente nesse conceito, nessa ideia. Tá? Que é uma mulher que está passeando no Rio de Janeiro, encontra uma barraquinha vendendo coisas de um determinado político, coisas ofensivas. Tá? Dane-se, vou falar. Estou vendendo pano de chão com a cara do Bolsonaro, bandeira e máscara fora Bolsonaro, camiseta contra o Bolsonaro e tudo mais. E aí eu acho tão engraçado que ele fala assim, isso aqui é um absurdo, isso aqui é ridículo, isso é muito falta de amor no coração, falta de humanidade, ficar ofendendo uma pessoa assim. Isso aqui, para mim, esse povo tinha que morrer de fome. Aí você... Não, peraí. Rebobina a história aí. Fiquei pensando, né? Você acabou de dizer que isso é falta de amor no coração, falta de... Eu não uso essa palavra, mas ela deixou claro que seria falta de empatia, né? Falta de respeito com o próximo. E aí ela vira e fala que as pessoas que estão vendendo têm que morrer de fome. Né? Cadê a empatia? Tem um canal que eu sigo no YouTube, no Instagram, chamado Desmascarando. E o cara do Desmascarando, não sei o nome dele, mas o dono do canal, ele fala assim, a gente nem sabe se essas mulheres são realmente, como que estão vendendo lá, que são 3 mulheres, se elas são de fato contrárias ao Bolsonaro ou não, ou se elas simplesmente pegaram um produto que tem saída, que tem venda, e estão fazendo uma grana. Eu já vi fotos, eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi fotos de bancas de rua, de vendas, que tem, de um lado, camisetas pró-Bolsonaro, Bolsonaro e família, e do outro lado, pró-Lula. Assim, eu não tenho ideia de qual a afinidade política daquela pessoa. O que eu sei é que ela quer ganhar dinheiro. E ela vai vender para todo mundo. Né? E tem gente que está nessa situação. A gente está numa situação de miséria no Brasil, de novo. Né? Como há muito tempo não se via. E aí eu fiquei olhando, assim, e aí no final ela chuta a barraca, né? Derruba um monte de pano no chão e tal. E eu falei, cara, né? Isso não é opinião política. Isso é grosseria. Então, deixar bem claro que política se discute. Política se discute e se deve discutir, se deve debater com respeito e com tolerância. Eu tenho amigos que são de direita, eu tenho amigos que têm uma visão determinada, eu tenho gente que acha que o governo do PT foi a pior coisa do mundo, eu conheço gente, amigos meus, que acham que, nossa, PT foi tudo de bom, não teve nada de errado, e eu fico olhando e falo, tá bom, então, né? Se é o que você acha, foi perfeito, tá bom. O outro fala, foi uma merda, não tem nada que você aproveita. Eu falei, legal, então, beleza. Tudo bem, isso é opinião política, não tem nada a ver com isso. Aí, quando parte para ofensa pessoal, igual já aconteceu comigo também, né? Que uma vez, um grupo de trabalho do WhatsApp, né? Uma colega de serviço falou assim, quem defende o PT, quem defende esses esquerdistas é ou ignorante ou ladrão. Eu falei, tá, e eu sou o quê? Você tá dizendo que eu sou qual dos dois? Porque eu sou de esquerda. Eu quero saber qual dos dois você acha que eu sou. Eu sou ignorante ou eu sou o ladrão? Aí a gente foge do conceito de respeito, de debate político. Porque o debate político ele é essencial desde que tenha um mínimo de respeito entre cada um. E aí, gente, tem excessos dos dois lados. Dos dois. O debate político tem centenas de lados, né? Claro, a gente não pode restringir a 2 espectros políticos de direita e esquerda. A gente está muito polarizado nisso, pelo amor de Deus.
A gente tem que começar a não, ampliar esse espectro político. Você tem N posições políticas em vários aspectos e você pode defender determinadas situações em uma e determinadas situações em outra. Você pode defender, por exemplo, a gente está radicalizando demais o discurso, então tem gente que fala assim, não, é privatista, tem que privatizar tudo, o Estado tem que sair, não deixar a iniciativa privada dominar. Tem gente que fala, não, tem que ser tudo estatal. Dá para ser meio termo também. Daí tem gente que fala, não, algumas coisas são interessantes de fato ter privatizado, mas outras tá muito ruim, tá prejudicando. Então você tem um debate que você vai discutindo, tá? Isso é importante quando a gente fala em democracia. Essa ideia, né, da democracia direta grega, ela começa a mudar com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, né, que aí trabalha com a participação política das classes sociais de um modo geral, né, porque por mais que, se a gente parar para pensar bem friamente, porque a democracia grega era uma democracia direta e o governo do povo. Mas se você parar para olhar com muito cuidado, não era bem democracia, né? Vamos botar nos pingos nos is, era uma oligarquia. Só homem, adulto e com grana podia participar. Tem como dizer que isso é democracia? Aí vem os pensadores iluministas e falam assim, então, isso não é democracia. Lembrando que a gente tem todo um período na Europa, principalmente, todo um período de Idade Média, onde você tem feudalismo, onde você não tem participação política nenhuma do povo. É altamente restritivo. A gente tem assim, um eco disso até hoje na Inglaterra. Eu não sei se vocês sabem, mas o parlamento inglês ele não é dividido entre Câmara de Deputados e Senado. É dividido entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que aparentemente é um termo mais bonitinho do que plebeu, né? Ou do pobre, sei lá. Mas enfim, é Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, ou seja, ter um título de nobreza ainda importa em países como a Inglaterra. E aí, durante a Idade Média era basicamente isso, né? Igreja, poder, rei, nobre e quem mandava na bagaça toda. E o povo que se fu. O povo só obedecia. E veio o iluminismo e falou assim, não, vamos participar todo mundo, vamos pensar. E aí, é importante, a gente está falando de democracia, a gente fazer essa colocação, que durante a Revolução Francesa nós tivemos a criação do conceito de esquerda e direita, tá? Eu gosto de lembrar desse detalhe. O conceito de esquerda e direita, tá? Não surge na revolução, no Marx, né? Eles não surge com o capital, com o comunismo. Tá? Eu nunca lembro quem que é, agora eu fiz uma pesquisa rápida e lembro. Saquei. Na verdade, o que acontece? A Revolução Francesa implantou uma participação política maior e criou duas facções, como se fossem dois partidos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, mais ligados à nobreza e à alta burguesia, que também tinha aspirações de nobreza. Vocês lembram que eu falei semana passada, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor? Então, essa galera, né, dos girondinos, eles eram ou nobres, ligados à nobreza de alguma forma, ou burgueses que aspiravam, que ansiavam pela nobreza, tá? Por ganhar um títulozinho de nobreza. E eles defendiam assim, não, tá bom do jeito que tá. A gente vai devagar, tá? Não precisa fazer muitas coisas. Isso já depois da Revolução Francesa, a queda da Bastilha e tal. E aí tinham os jacobinos. Os jacobinos era mais porrada, tá?
eram mais para pancada mesmo. Eles que eram defensores da degola, da derrubada do rei e tal, e eles eram a baixa burguesia, e eles queriam uma participação maior, eles queriam uma divisão de poderes, uma divisão de renda, eles queriam realmente que a sociedade mudasse de perspectiva. E aí, detalhe, essa galera, os jacobinos, eles não estavam muito focados no povo, tá? Naquele plebeu, naquele camponês, naquele cara que trabalhava, que labutava. Eles eram comerciantes. O interesse deles em divisão de renda e que essa galera crescesse um pouquinho na sua qualidade de vida não tinha nada a ver com justiça social, não. Tinha a ver com eles comprarem mais, né? Se o camponês tem mais dinheiro, ele compra mais pão do padeiro. Só isso. Essa era a única intenção. Mas os jacobinos se sentavam à esquerda do parlamento. E os girondinos à direita. Então, os jacobinos, que eram da burguesia, que eram o que hoje vai se tornar a classe média, né? A gente pode dizer assim, eles eram para uma participação maior da população, da sociedade, na tomada de decisões. E aí, eles são, sabe quem? Se a gente trazer para a sociedade hoje, o médio empresário, tá? O pequeno médio empresário, não o micro, mas o pequeno e médio empresário, o advogado, o médico, o engenheiro, o profissional liberal, né? Aquele servidor público de carreira alta, tipo o juiz, tipo um médico efetivo, um promotor de justiça, tá? Essa galera que ganha que não são ricos, tá? Mas que são pobres mais elevados. E eu digo aqui, eu quero fazer mais essa colocação. Se você trabalha para ganhar o seu salário e viver dele, você é pobre. Ok? Você é pobre. Se você parar de trabalhar hoje e consegue, só com os seus bens, tá? Sem precisar fazer esforço nenhum, só com os bens que você tem, você consegue se manter no mesmo padrão de vida para o resto da sua vida, tá? Que você vai ser influenciado não pelo trabalho que você desenvolve, mas por flutuações de mercado, por gestão de bens, é isso que vai influenciar o seu padrão de vida, aí você é rico. Se você parar de trabalhar hoje e passar fome, e ter que baixar o seu nível, então você é pobre. Um juiz é pobre, o promotor é pobre. Tá? A maioria dos médicos que eu conheço, pelo menos, é pobre. O engenheiro é pobre. Aí a gente quando a gente fala, e a gente fala do ponto de vista da esquerda, né? Mas quando a esquerda fala, como a galera fala assim, vamos taxar grandes fortunas, vamos atrás dos ricos. A gente não está falando do cara que comprou uma S10, um L200, que tem uma casa que viaja uma vez por mês, uma vez por ano. Né? Não, eu estou falando do cara que tem um jatinho, um helicóptero, um super iate, que tem trocentas milhões de casas, que se de repente resolver que quer almoçar em Paris hoje, entra no avião e vai para Paris, e dane-se. É aquele cara que não faz conta, tá, do salário, ele não precisa preocupar com dinheiro, porque ele tem dinheiro. Ele não precisa saber quanto tem dinheiro, ele mal sabe só o extrato bancário dele. Né? Até porque ele não tem extrato bancário, ele tem crédito. Né? Ele compra e depois se vira. É esse cara que tem que ser taxado. Não é necessariamente o cara que ganha 20 mil. Tá? É um salário bom que poderia ser taxado? Mas eu estou mais focado no cara que ganha 9 milhões por ano. Tá? Ou, melhor ainda, nos herdeiros do Itaú que ganharam 12 bilhões em 2020. Bi, como diz o Ciro, bi com B. Né? Então, é muita grana. Então, é nessa galera que a gente está falando quando fala em rico. E aí, retomando aqui a história da Revolução Francesa da direita e esquerda, os jacobinos vão se tornar o que hoje pode-se dizer que representa o PSDB, o MDB, o Democratas, o Novo, essa centro-direita. Tá? Eles têm, na origem da concepção do conceito de direita e esquerda, eles são de esquerda. Tá?
quem é que representaria a direita? A gente não tem muito hoje, mas seria esses bilionários, esses caras muito ricos. Esses caras que, na verdade, acabam compondo a maior parte, realmente, da nossa classe política. Os caras que não estão lá trabalhando, mas estão lá só para conseguir mais dinheiro, e mais poder e mais influência. Tá? Aí você fala assim, mas e quem que representa o povo nessa história? Ninguém. Deus. Tá? Quando a gente pensa na originalidade, naquilo que origina-se a direita e a esquerda, a direita é classe média, uma grana, a galera que quer ganhar uma grana e tal, quer aumentar a sua representatividade política. A direita é quem já está no poder e não quer perder a mamata. E quem defende o povo é Deus. E só. Não tem mais ninguém não, porque só. Então, a gente tem esse conceito. Aí depois, o que acontece? Não é que essas pessoas foram andando dentro do espectro político. É o espectro político que foi se movimentando. Tá? Essas pessoas estão paradas. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, putz, tô elogiando decisão do... Igual eu já vi pessoas falando, né, nas redes sociais, porque é difícil, porque agora a gente tem que elogiar decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e tal. Não é porque eles mudaram de posição, é porque o espectro político, você tem aqui o Gilmar Mendes, por exemplo, tá? E ele estava, deixa eu ver como é que é, a de direita, não, vai aparecer a esquerda para vocês. Então, a direita, né, e a esquerda. Então, ele estava bem aqui, bem na direita. E aí, o espectro político fez isso aqui. Ele continua paradinho aqui. Tá? Aqui. Vai aparecer só um pouquinho, mas dá para entender. Esse é o Gilmar Mendes. Direita, esquerda. Tá? Ele está mais para a direita. Não é que ele se moveu para cá. Ele está parado. É o espectro político que andou. Porque a extrema-direita assumiu uma posição de destaque na política. Então, essa foi a movimentação. Não é ele. E é por isso que, por exemplo, todo mundo que defende hoje taxação de super ricos, que defende uma política de preços que favorece o cidadão, que quer que o dólar abaixe, que quer que o petróleo seja desvinculado do dólar para que o gasolina abaixe, aí todo mundo virou de esquerda. Não é que eles viraram de esquerda. Tá todo mundo no mesmo lugar. Tá? É que o espectro político andou mais para a direita e aproximou gente que seria de centro, que seria de centro-direita, de um patamar da esquerda. Tá? De um discurso de esquerda. Mas não é que o discurso é de esquerda. É que aquela extrema esquerda do comunismo, ela morreu. Ela deixou de existir. Então você só puxou essa linha um pouco mais para cá. Tá? E aí a Revolução Francesa veio e falou, vamos participar. Houve a tomada da Bastilha, houve toda aquela questão, morreu trocentos mil nobres, morreu os reis todos, toda a família real, né? E aí a gente tem uma evolução na participação. Mas mesmo assim, essa evolução foi aos trancos e barrancos. Tá? Por exemplo, antes da Revolução Francesa a Revolução Francesa foi influenciada pela independência americana. Se eu não tiver enganado, a Revolução Francesa é em 1779. Vou olhar. Revolução Francesa. Ano 1789. E a independência americana 1776. Foram 12, 13 anos de diferença, é isso? Eu fiz direito. Acho que é isso. Não fiz matemática, mas eu acho que é isso aí mesmo. O que isso significa? Você tem... E aí, mesmo lá, beleza, tem os pais fundadores americanos e tal, todo mundo democrata, todos eles tinham escravos, tá? Todos eles eram senhores de escravos. Então, o conceito de sociedade, de cidadania, ele ainda não estava bem formalizado. Aí depois foi uma luta para se reconhecer mulheres. Por exemplo,
O primeiro país do mundo onde teve voto feminino foi na Nova Zelândia, em 1893. No Brasil foi na década de 50, tá? do século passado. Os negros só passaram a ter direito a voto, teoricamente, tá? Do ponto de vista teórico, com a Lei Áurea e depois do golpe republicano, mas assim, pouquíssimos votavam. A gente ainda tinha o voto censitário. Durante todo o período colonial, todo o período imperial e depois do início do período republicano, a gente tinha voto censitário. Então precisava de dinheiro. Você precisava ser dono de terra para votar, ou seja, era a oligarquia no 12. E depois, quando abriu para todo mundo, veio o voto de cabresto. Né? Você contava a urna, você colocava... Assim, a eleição era uma merda, tá? Não existia. Aconteceu um monte de casos, de situações em que a quantidade de votos era 3 vezes maior do que a quantidade de eleitores registrados. Mas o conceito, né, teórico de participação social estava ali, tá? Bem ou mal, foi construído. Lá pela década de 80, 90, com o processo de redemocratização do Brasil, aí houve realmente uma estipulação de democracia no Brasil, né, em que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres podem votar, independente da sua condição financeira, né, você tem todo um conceito que talvez agora seja mais próximo daquilo que é o correto. Tá? E com promessa desse parcelado. Que parcelado nada, eles deram golpe mesmo. A maioria deve as 10 deles, tá? Só brincando. E aí são formas diferentes de democracia, tá? Porque a democracia, ela é o poder do povo. Bonito, bacana, legal. Só que cada país define a forma, né? Cada nação vai definir a forma como ele vai participar ou não desse processo democrático, desse processo eleitoral. Então, a gente tem aí algumas condições de participação. Existem 3 conceitos básicos de democracia, tá? De formas de democracia. Primeiro, a democracia direta. Aí, a forma clássica, original, dos atenienses. Cada um ia lá e falava o que bem entendesse. Ok? Fala, debate, você coloca em votação, você faz as suas propostas legislativas e tal, e pronto. Então, não tem muito o que discutir sobre isso. Funciona? Funciona. Em locais pequenos. Ela ainda existe no Brasil, não do ponto de vista nacional, claro. Mas, por exemplo, quem trabalha em escola estadual, ou tem filho na escola estadual, ou tudo, já deve ter ouvido falar, por exemplo, do conselho de pais, né, o conselho deliberativo. Você chama toda a comunidade escolar e vota. Funciona? Não, porque a maioria está ocupada demais pensando em trabalhar. Por exemplo, semana passada, dia 24, foi votado em Pontes Lacerda, na escola onde um amigo meu leciona, a militarização da escola. E foi convocado na véspera, ou seja, pouquíssimos pais participaram. Tinha, segundo ele, menos de 30% dos pais. Mas foi votado, esse quórum foi aceito como válido e aprovaram, né? E agora vão, no ano que vem, militarizar a escola onde ele trabalha. Em Cáceres, a cidade onde a minha mãe mora, também aconteceu algo semelhante. 2 escolas já foram militarizadas, sempre com convocações em cima da hora, com participação pequena, né, sem que haja um debate verdadeiro, um debate honesto, né, com a comunidade escolar. Mas, do ponto de vista das eleições em si, da eleição dos representantes, dos governantes nossos, da legislação de uma forma geral, né, que seja aplicável a todo um grupo social, seja município, estado ou nação, não cabe no Brasil a democracia direta.
A segunda forma é a chamada democracia representativa. O que é democracia representativa? É uma democracia em que você elege pessoas para falarem em seu nome. Você vai eleger o deputado, vai eleger o presidente, vai eleger o governador. Você vai eleger representantes para trabalhar, para se apresentar, para representar a sociedade. Por isso que é representativa. Teoricamente, ela deve representar a sociedade na qual está inserida. Ok? Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Se eu não estiver enganado, na Finlândia, 4, 5 anos, os caras estavam fazendo uma alteração na Constituição e eles estavam com um problema muito sério, porque ninguém mais queria se candidatar. Então, quem que se candidatava? Uns caras meio malucos, né, que tinham essa ideia meio de jirico, meia dúzia que estava achando que tinha algum poder, que ia ter alguma influência, e caía do cavalo. E aí, muito pouca gente que realmente queria trabalhar, porque na Finlândia, na maioria dos países onde a educação existe, sabe-se que a representação, né, social, a representação política, ela é algo importante, ela é algo relevante. Só que aqui no Brasil nem tanto, ok? E aí, essa proposta, por conta disso, era a seguinte: vamos acabar com as eleições. Ao invés de eleição, a gente faz um sorteio aleatório pelo número de registro geral, como se fosse o CPF deles. A gente sorteia e pronto. Foi negado, ninguém quer. Continuou com a eleição. Tá? Então, nesses estados, nos países onde existe a democracia representativa, há uma escolha de representantes. Tá? E é necessário que haja uma lei máxima, uma norma fundamental, como diria Kelsey, que todos devem seguir, que é a base para o trabalho. E aí tem, para ser considerado democracia representativa, é obrigatório que tenham, tá, esses elementos. Sufrágio universal, porque sufrágio universal é voto. Voto universal no sentido de que o voto vale igual para todo mundo. Tem que existir uma Constituição para regulamentar toda a estrutura social, direitos, deveres, vida pública e tal. Essa Constituição, ela pode ser escrita ou não, ela pode haver a common law, como na Inglaterra, por exemplo. Tem que haver uma igualdade perante essa Constituição. Todos têm que ser iguais, de uma forma geral. É obrigatória a eleição de representantes, né? Então, nem todo mundo vai poder participar, só aqueles que forem eleitos. E é obrigatório que haja alternância do poder. Se não houver alternância no poder, mediante o voto, não há possibilidade de se considerar democracia, mas sim ditadura. E aqui é importante deixar claro algumas coisas. Por alternância do poder, não é que o poder tem que ser mudado. Tá? Quando a gente fala em alternância do poder, esse conceito, na verdade, ele não está muito certinho. A alternância do poder está mais para a possibilidade de reescolha. Né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem países, por exemplo, em que uma mesma pessoa chefia o Estado por vários e vários anos, se reelegendo consecutivamente, de uma forma quase que ditatorial, e que para muitos é até meio que impossível. E esse indivíduo só deixou o poder quando decidiu deixar o poder. Foi forçado por uma questão de saúde. De quem que vocês acham que eu estou falando? Não? Ninguém? Poxa vida. Não. Mas sim, não era dele que eu estava falando, mas caberia. Na verdade, eu esperava que vocês pensassem no Chaves. No Hugo Chávez, não no Chaves do SBT. Tá? Mas no Hugo Chávez, que ficou anos no poder. Mas na verdade eu estava falando mesmo da Angela Merkel, que vai sair agora. Tem 16 anos que essa mulher está no poder. Todas as vezes ela foi reeleita. O Hugo Chávez também. Na verdade, o Hugo Chávez até mais, porque o Hugo Chávez, ele foi eleito 4 vezes.
Mas, como ele era muito questionado, ele convocou, se eu não tiver enganado, 3 referendos revogatórios. Então ele fala assim, vocês acham que eu estou manipulando o povo, que eu estou não sei o quê? Convoca aí um referendo e o povo vota. Se eles querem que eu saia ou não. Se votar que eu saia, eu saio. E aí o povo votava, fica. E ele ficava. Ele nunca precisou prender ninguém, tá? O Putin prende opositores, o Putin tem uma história de que envenenaram um opositor dele. Por isso que ele é meio... Não dá para dizer muito dele. Dele é mais ditadura mesmo. Mas o Maduro, por outro lado, que é o herdeiro político, né, era o vice do Chávez, ele é um bosta. Ele já adiou eleições, ele nunca convocou um referendo revogatório, ele prende todo mundo, manda matar, faz um estrago. E aí, se ele fosse submetido a uma eleição justa, honesta, ele perderia, mas muito feio. O Chávez, não. O Chávez, inclusive, ele chamou observadores internacionais, o Brasil fez parte das comitiva, os Estados Unidos mandou representante, a ONU mandou representante das eleições dele. Ninguém achou nada, apurou nenhum erro, nenhuma fraude, assim, uma ou outra compra de votos aqui ou ali, em geral contra o Chávez até. Mas ele conseguiu se reeleger. A Angela Merkel não precisou nem disso. Ninguém questionou o fato dela ficar 16 anos no poder. Vai sair agora porque quer. Pronto. Então, essa alternância do poder que é necessária na democracia representativa é que o governante tem que ser submetido a, com regularidade, tem que ser submetido à consulta popular para ver se elege outro ou não. Tá? Porém, a gente pode ver que existem situações em que há uma reeleição reiterada. O Brasil, nenhum governante poderia fazer como Angela Merkel ou Maduro, por exemplo. No Brasil, é proibida a mais de uma recondução para os cargos do executivo. Eu acho que deveria estender para o legislativo também, mas enfim. Para o executivo, você só pode ser reconduzido uma única vez. Você se elege e reconduzido consecutivamente. Tá? Mas nada impede que você se reeleja depois. Né? Há um período, você tem que ficar fora pelo menos de um mandato. Por exemplo, baseado nisso, que o Lula vai tentar a reeleição. Né? Uma nova eleição, na verdade. Ele já foi eleito, reeleito, ficou o equivalente a 3 mandatos fora até agora e vai tentar, ou pelo menos o que tudo indica, vai tentar uma nova eleição o ano que vem. Pode falar, Christopher. Só falou exemplos de democracia, né, professor? Não que os Estados Unidos seja um exemplo, mas falando da recondução, né, só pode uma vez, e se ele for reeleito, nunca mais ele pode assumir a presidência. É só uma vez. Nos Estados Unidos, ele só pode ocupar 2 mandatos, consecutivos ou não, para a vida inteira. Tá? Para a vida toda. Então, por exemplo, o Bush pai, o Clinton, o Obama... Não, o Bush pai, o Clinton, o Bush filho, o Obama, todos eles foram eleitos e reeleitos. E agora eles não podem nunca mais concorrer à presidência. Aí o Trump foi eleito. Ele não foi reeleito, ou seja, no próximo pleito ele pode se candidatar de novo. Se ele ganhar, ele não pode candidatar à reeleição. É só um mandato que ele fica. O Biden está no primeiro mandato. Se ele perder ou decidir não competir na próxima eleição, num outro momento que ele tentar de novo, é só um que ele pode ficar. Então são 2 mandatos. Sei lá, se o cara se candidatar aos 35 anos e for eleito com um mandato, e não vou mais concorrer. E aí, aos 70, se candidatar de novo, beleza, são 35 anos de diferença, ele só pode ficar um mandato. Como você disse, nem sempre os Estados Unidos é relevante como exemplo, mas nesse caso específico, acho que vale a pena. Você não abaixou, você está levantando a mão de novo? Não, esqueci, desculpa. Tranquilo, é só para saber mesmo. E aí, para a gente dar continuidade, existe a democracia participativa, que é um meio termo. Tá? Nem a democracia direta, nem a democracia representativa. A democracia participativa, você elege representantes, existem as eleições para escolher esses representantes, mas existem momentos em que o povo participa diretamente, direto e reto, e claro. Nesse caso, é o caso do Brasil. Tá? O Brasil não tem uma democracia representativa, porque a Constituição Federal, acho que no próximo slide até, ela
no artigo 14 da CF, ela coloca as possibilidades em que o Brasil vá atuar de forma direta na participação popular na decisão legislativa, ok? Então, o artigo 14 diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto secreto, com um valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ou seja, você vai eleger em sufrágio direto e secreto a cada 4 anos, a cada 2 anos, na verdade, né? Com alternância de cargos a serem eleitos. Você vai com mandatos de 4 anos para a maioria dos cargos, 8 para senador, e eles vão te representar. Mas em determinados momentos vai haver a participação popular de forma direta, sem representação, tá? Sem que seja armamento. Abrindo aqui o Estatuto do Desarmamento para vocês. Eu sempre esqueço de abrir antes. Então, eu vou pular um pouquinho e eu vou ir direto para o Estatuto do Desarmamento. Tá? Por que eu tenho para o Estatuto do Desarmamento? Porque o plebiscito e referendo são 2 formas de participação popular direta em que o povo vai escolher, vai tomar a decisão. Tá? Qual que é a diferença? O referendo é isso aqui. Foi publicado, foi previsto, votado, discutido na Câmara, no Senado, essa lei, a Lei 10.826, tá? E que em 22 de dezembro de 2003 foi aprovada no Senado e sancionado pelo presidente da República. E aqui ele dá várias questões, ela fala sobre o registro pós-comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, define crimes e dá outras providências. Então aqui vai falar um monte de coisas. Tá? Vai falando quem pode, quem não pode, que é arma de fogo proibido, que não é, piriri, pororó, aí fala de crimes, né, sobre em relação a armas. E aí aqui, deixa eu até aumentar o zoom para vocês. Tá? Aqui, tá? No finzinho, artigo 35, é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei, ou seja, para as polícias. Ok? Então, assim, pelo texto original do Estatuto do Desarmamento, você não poderia comprar armas. Ninguém poderia comprar armas. Ninguém que não fosse policial poderia comprar armas. Tá? Então, assim, o cidadão não poderia ir lá na loja e comprar uma arma, tá? De forma nenhuma. Só entidades fariam isso. Tá? Entes públicos. Ou entes privados que trabalhassem com segurança. E aí aqui vem o seguinte. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá da aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Assim, 2 anos depois, quase, foi feito um referendo, tá? Porque até então esse artigo não valia. Aí, em outubro de 2005, foi convocado como se fosse uma eleição, onde todo mundo foi lá e disse apoio ou não apoio, aprovo ou desaprovo. Tá? E aí, nessa história, essa proibição só teria validade se fosse aprovado. Não foi aprovado. Spoiler, tá? Não passou. Resultado, qualquer cidadão que cumpra os requisitos legais pode ir ali e comprar a sua arminha. Ok? Isso significa que o referendo, ele só para a gente entender, o referendo ele acontece depois da lei. Tá? A lei já entrou em vigor em 22 de dezembro de 2003, tá? Foi publicado e já estava valendo. Esse dispositivo específico, não. E aí, foi feito referendo, foi desaprovado, ele perde o valor. Ele está ali para bonito, na verdade. Não serve para nada. O plebiscito é o contrário, ele é antes. Então não tem lei, tem um conceito. Vamos discutir a legalização do aborto. Beleza? Beleza. Vamos legalizar o aborto? Aí faz um plebiscito. Antes de ter projeto de lei, antes de tudo, antes de ir para o debate. Aí o povo diz:
sim, vamos legalizar o aborto. Aí esse projeto vai para a Câmara, vai para o Senado, vai ser debatido ali, a gente vai avaliar as condições em que isso vai acontecer com base nessa decisão que o povo tomou. E aí que vai surgir a lei. Então o plebiscito é antes da lei, o referendo é depois da lei. E a iniciativa popular é a lei. Tá? Ele é uma lei propriamente dita, na qual o indivíduo, né, o cidadão, de acordo com algumas características que a gente vai estudar na aula que vem, que eu acho que hoje já está dando nosso tempo, demora muito para explicar a iniciativa popular. Então, o povo, né, vai reunir determinados requisitos necessários, né, para que o cidadão, para que esse grupo consiga organizar um projeto de lei, depende de uma série de questões de votação, e aí vai ser colocado em pauta para ser votado. Como é muito difícil conseguir todos os votos necessários, na verdade é bem pouco que a gente tem. Para ser bem honesto, até onde eu sei, não existe nenhuma. Isso aqui está muito no papel, tá, gente? Existe, o Brasil tem uma democracia participativa, porém, a gente teve um referendo, que é o do Estatuto do Desarmamento, um referendo, que é do Estatuto do Desarmamento, nós tivemos um plebiscito, que aconteceu com um ligeiro atraso, na verdade. Tá? Porque o que aconteceu? Quando teve o golpe republicano, a Constituição de 1891, que instaurava a República, disse o seguinte: vamos fazer um plebiscito para decidir se o povo quer ou não a República ou quer a volta da monarquia, ou de repente quer um parlamentarismo. Só que eu acho que porque eles tinham medo da monarquia ganhar, porque o povo na verdade gostava de Dom Pedro II, nunca aconteceu. Esse plebiscito foi acontecer em 1992, tá? Juro para vocês, em 92 aconteceu. A gente tinha mais de 100 anos de república. Aí ficou fácil ganhar, né? Então, a monarquia perdeu de lavada. O parlamentarismo ninguém entendia muito bem como é que funcionava também. Perdeu. Temos aí republicanos até hoje, teoricamente. Referendo é só esse, do Estatuto do Desarmamento, e as leis de iniciativa popular nunca conseguiram engajar, propriamente dito. Resultado disso foi que a gente teve em geral, leis de iniciativa popular acabaram sendo adotados por parlamentares, porque daí eles, como parlamentares, podem propor leis sem ter voto, sem ter nada, e aí foram aprovados. Mas a iniciativa popular em si não aconteceu, e aí eu explico na aula que vem para vocês. Ok? Então, acho que por hoje é só. Senão a gente vai estender demais. Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Alguma coisa? Alguma questão? Não? Camila, não? Deixa eu ver quem que aparece aqui para mim. Ver quem que aparece aqui para mim na janelinha. Christopher, Raquel, Lígia, Nayara, Ana, Tainara, Luanda Lua, Leandro, Gabriele. Ah, tá, pode deixar, Ju. Amanhã eu já coloco os slides, as apostilas. Vou lançar essa aula, que leva um tempinho. Normalmente vai estar disponível para mim fazer o baixado. Ah, é verdade. Então, para constar, até plebiscito e referendo. Eu vou deixar a iniciativa popular de fora, tá? Como eu não encerrei, eu não vou falar dele. Então, tira a iniciativa popular. O máximo que vai acontecer seria uma pergunta do estilo... como é que fala? São formas de participação direta da sociedade, do povo, na democracia participativa. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e grupo de WhatsApp. O máximo que vai acontecer é isso. Mas sobre ela mesmo não cai. Até plebiscito e referendo cai. Tá bom? Semana que vem. Então a gente não se vemos, né? Os outros a gente não se vê. Gente, a gente não se vê por 2 semanas. 3 semanas. Porque dia 11 nós não temos aula. Então, dia 4 prova. Dia 11 a gente não tem aula. Dia 18 a gente retorna. Tá bom? Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para vocês.
boa semana. Fiquem tranquilos que a prova vai estar de boa, vocês me conhecem. E até dia 18. Lembrando, qualquer coisa, qualquer dúvida, só me chamar no Zap. Boa noite.